A maior vitória da carreira de João Fonseca. E não estou nem falando em tamanho do jogo, afinal ele já ganhou até a ATP 500, e muito menos em força do adversário, porque o João ganhou do Rublev no Australian Open, que talvez tenha sido sim a maior vitória quando você analisa o adversário. Porém, em termos de desempenho técnico, tático e emocional e mental, o João Fonseca teve a maior atuação da sua carreira e quanto a isso não temos dúvidas. Uma partida simplesmente impecável contra o americano Tommy Paul, uma partida gigantesca do João, com diversos atributos táticos muito interessantes. O João mostrou uma evolução, uma maturidade gigantesca. Aliás, isso é comum dele, né? Ele é um cara que costuma crescer ao longo do torneio. Nos títulos dele foi dessa forma, tanto Next Gen quanto Buenos Aires, em Basel, ele sempre foi crescendo jogo a jogo. E agora fará o maior confronto da sua carreira, o jogo mais importante da sua carreira contra o Jannik Sinner. É muita coisa boa para falar nesse vídeo, então precisamos que você se inscreva no canal. Estamos aí tentando bater a marca de 7 mil inscritos. Quem sabe agora no Masters 1000 aí de Indian Wells a gente não consiga. Afinal, o João vai ter o maior jogo da sua vida. Eu lembro muito bem, quando a gente nem tinha canal ainda, quando o João foi enfrentar o Rublev, e eu estava acompanhando pelo canal do meu amigo Alenzão, e foi uma explosão no tênis. Todo mundo querendo saber quem é João Fonseca, quem é esse moleque, fenômeno e tal. E a partir daquele jogo contra o Rublev, o país, né, e o mundo começou a conhecer melhor o João. E esse jogo ele tem o mesmo calibre. É a primeira vez que o João vai enfrentar um tenista número 2 do mundo, um top 3, top 2, né, na verdade, a primeira vez. Ele já jogou contra o Alcaraz, mas foi um torneio de exibição que, assim, né, nem conta muito. Vai ser a primeira vez que ele vai fazer um jogo para valer contra um tenista desse nível. E a gente vai fazer o pré-jogo e vocês vão até se assustar, né? Quem não conhece muito bem o Sinner vai se assustar com os resultados desse cara. Mas hoje é para falar do jogo contra o Tommy Paul. Eu vou aqui direto para a tela aqui dos últimos pontos do João. Vou colocar aí os últimos pontos. Esse é o último game, se eu não me engano, os 3 últimos pontos do João. O desempenho dele foi algo assim extraordinário. Eu poucas vezes vi o João tão equilibrado, tão consciente taticamente. O João é aquele tenista agressivo que a gente está acostumado, né, que solta forehands pesadíssimos, que erra bastante também. Ontem o que a gente viu, eu até estava brincando, né, no nosso clube de membros e com o meu sócio Renato. Aliás, um abraço pro Rafa, que virou membro Masters 1000 aí. E se você quer apoiar o canal e principalmente quer ver os jogos do João junto com a gente, ali no WhatsApp debatendo, vire membro que vale a pena demais. O grupo é muito bom, é network e principalmente é debate sobre tênis, sobre o João. Então vale a pena, vira membro aí e já clica no link ali para entrar no WhatsApp, não se esqueça disso. E eu tava comentando que o João, ontem ele me lembrou muito o Sinner, o próprio Sinner, o estilo de jogo. O Sinner no início da carreira, ele era um cara que não dosava os golpes, que soltava golpes muito pesados e tal. E ele foi ajustando isso, foi jogando com mais margem, né? O que é jogar com mais margem? É você jogar bolas um pouco acima da rede, é esperar o momento certo para atacar. O Sinner hoje é um cara extremamente completo e que sabe jogar muito bem dessa forma. E o João ontem me lembrou muito o Sinner, do início da carreira, dessa transição dele. Porque ele jogou com inteligência, ele não forçou na hora que não tinha que forçar. A gente falou aqui no pré-jogo, Tommy Paul é um cara que vai voltar um monte de bola pro João. O João tem que estar muito bem, principalmente com paciência. O João tem que ter paciência para jogar. E ele teve 100% de paciência, atacou na hora certa. É verdade que pegou um americano errático demais, mas quantas vezes o João já não pegou tenistas erráticos e não conseguiu aproveitar a chance? E ontem ele aproveitou demais, quebrou o Tommy Paul logo de cara, no primeiro game de saque dele. E no primeiro set que o João fez 6-2, ele simplesmente em todos os games de saque do Paul, ele teve breakpoint. E em nenhum game no seu saque ele foi ameaçado. Então foi um primeiro set sensacional. Eu vou colocar aqui o nosso cardzinho do jogo aqui. Então, 6-2, 6-3. Primeiro set espetacular. Segundo set, o João pediu um atendimento ali, foi pro vestiário, voltou, abriu 40-0, acabou perdendo 5 pontos consecutivos e foi quebrado. Só que isso não mudou
a característica do João, não mudou o estilo de jogo dele, ele continuou jogando focado, jogando com paciência, de vez em quando jogava uma bola alta, um slice, subia a rede, ele variou muito bem o jogo e não caiu na variação de jogo do Paul. Inclusive o Paul, quando subia a rede, muitas vezes ele tomou uma passada. Então, assim, tecnicamente impecável, né? Eu vou até colocar aqui os números, olha que assustador, o João ele teve 12 erros não forçados, né? Isso é pouquíssimo para uma partida desse nível. 20 winners e 12 erros não forçados, o Paul já teve mais de 30, porque ele errou, o Paul errou muito. É verdade que o americano não estava no seu melhor dia também, não jogou bem, isso é fato, né? Mas você não vai pegar um número ali 24 do mundo, que é um ex-top 10, e vai atropelar ele se o cara também tiver num dia bom. Isso é difícil de acontecer. Mas o placar não reflete o que foi o jogo. O 6-2, 6-3 não reflete o que foi o jogo. Era para ser mais largo ainda esse placar. Um 6-1, 6-2, um 6-1, 6-1, porque o que o João jogou foi assim algo assustador, algo gigantesco. Então, quando a gente analisa os números aí, primeiro ponto é esse, os erros não forçados, muito mais do Paul e o João, pouquíssimos erros. Outro ponto, o segundo serviço do Paul, o Paul não conseguiu jogar, o João ganhou 68% dos pontos. Isso, cara, é muito alto, normalmente gira entre 40% e 50%. O Paul nem 40% fez, então o João no seu saque foi impecável e no saque do adversário também. Tanto é que nas notas de serve rating e return rating do João, em ambas ele ficaria ali no top 10 da ATP. Se a gente pegar a média de todos os tenistas sacando na enquadradura, essa nota de 293 seria 7º lugar. E se a gente pegar a média de todos os tenistas da ATP, o top 100, devolvendo, esse 199 seria o primeiro lugar. Inclusive até o do Paul, porque o Paul teve um breakpoint e aproveitou. Então o Paul não conseguiu ter breakpoints, mas quando ele teve, jogou bem, ganhou o ponto. Mas o João, assim, uma partida extraordinária. Eu fico até sendo repetitivo porque realmente, de fato, foi. Boa porcentagem de primeiro serviço, você vê que nem tem tantos ex, porque o Paul, a gente falou aqui no pré-jogo, é um dos caras que melhor retorna saque da ATP, tá pelo menos ali top 5, top 10 de retorno de saque, então ele é um cara que devolve muito bem. Não estava bem ontem, mas é isso, a gente falou aqui contra o Caixa 9. Tenista bom é aquele que ganha até quando joga mal. E tenista bom também aproveita quando o adversário tá jogando mal e mata o jogo rapidamente, que foi o que o João fez. Porque caras desse nível, se você faz o cara voltar pro jogo, o cara volta, começa a crescer, começa a jogar, e aí você entra num buraco e não consegue sair mais. Partida incrível, incrível. Fiquei muito feliz de ver o João com um nível de tênis e um nível principalmente de inteligência tática que eu ainda não tinha visto. O nível de tênis eu já tinha visto, mas o nível de inteligência tática eu não tinha visto ainda com essa maturidade que ele jogou ontem, né? E o caminho agora, teremos Jannik Sinner, né, nas oitavas de final, número 2 do mundo. A gente vai fazer o pré-jogo completo, o jogo vai ser na terça. Esse vídeo está indo ao ar na segunda, o jogo vai ser na terça, dia 10 de março, ainda sem horário definido. Então, quando sair o horário do jogo, a gente vai soltar um vídeo pré-jogo aqui. Então, meu amigo, minha amiga, não deixe de estar inscrito nesse canal, não deixe de ter as notificações ativadas, então solta aquele like, aquele hype, porque a gente vai produzir muito conteúdo e estamos dando sorte. Estamos dando sorte essa semana, então temos que aproveitar a energia positiva e quem sabe, né? Não custa sonhar. Eu diria que o João vai entrar como um franco atirador nesse jogo contra o Sinner. Você vê que nas quartas ele pegaria Thiem ou Fokina, nem é os cabeças ali, Shelton e Mensah. Thiem e Fokina. Uma semifinal com Zverev, uma final Alcaraz ou Djokovic. Ele entra como cabeça de chá, ele entra como franco atirador. Não, sem responsabilidade nenhuma, o João gosta de jogar dessa forma. Grandes vitórias na carreira do João foi jogando como zebra, ele gosta. Aliás, ontem ele entrou como zebra, né? E vocês viram o que aconteceu. E se tirar um set do Sinner, se fizer um jogo duro contra o Sinner, já vai ser algo muito bom. Por quê? Não porque a gente está satisfeito em perder, mas porque ele vai ganhar uma experiência muito grande com esse jogo. E, meu amigo, se ganhar do Sinner, eu não sei nem como que eu vou estar aqui no vídeo pós-jogo. Eu sei que vai estar a luzinha verde aí, né? Quem sabe? Vamos torcer, mas por enquanto vamos aproveitar essa vitória, né? Desfrutar dessa grande vitória do João Fonseca, que no ranking até está caindo em pontuação, mas nesse momento eu acho que isso nem importa. O que importa é a grande campanha. Pela primeira vez, João Fonseca chegando à segunda semana de um torneio Masters 1000. Não vai jogar Phoenix,
né? Não vai jogar Phoenix, não vai defender seu título, mas é por uma boa causa, certo? Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixa aí mais uma vez sua inscrição no canal. Um grande abraço a todos. Vire membro, hein? Vire membro que vale a pena demais. Um grande abraço, até mais.